O que ninguém te conta sobre o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós vamos ver aqui hoje no vídeo, certo? Seja você muito bem-vindo ao meu canal de Teologia Simples, onde a gente aborda curiosidades sobre a Bíblia e de vez em quando alguns vídeos de reflexões, certo? Vamos lá então, hoje o tema é este, como eu já mencionei aqui. Vamos começar então. O Evangelho, ele é uma reação em cadeia, que vem acompanhado ali de três fases principais. Ele vem acompanhado de reconhecimento da sua pecaminosidade, arrependimento pelos seus pecados e assim passar a crer em Jesus ressurreto. De forma bem resumida, esse é o Evangelho que ouvimos na maioria das vezes. O reconhecimento, que é a primeira fase número 1. A gente consegue identificar isso na Bíblia, foi ali passado por alguns personagens bíblicos, né? Como Pedro, quando viu Jesus, quando Isaías teve a visão de Deus, como Gideão, quando viu o anjo do Senhor. Todos eles tiveram a mesma reação. E qual foi? Ai de mim. Para eles falarem isso, ai de mim, eles tiveram que reconhecer que eles são pecadores e que eles são sujos pelo pecado ali. E por isso eles, exclamaram, tipo, ai de mim, Senhor, estar na tua presença. Meu Deus, pois sou pecador. A segunda leva, a parte 2, o segundo nível, a segunda camada do Evangelho que vem logo em seguida é o arrependimento. O arrependimento ele vem logo em seguida, depois de você reconhecer os seus pecados. Então você se arrepende por ter cometido estes pecados. E por último, mas não menos importante, crer em Jesus Cristo ressurreto. Crer em Jesus. Esse, em suma, é o Evangelho. Então vamos lá. Agora eu vou trazer aqui alguns versículos bíblicos que a gente pode ali dar uma analisada sobre, ok? Em Romanos 3:23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente consegue se aprofundar mais, tá? Sobre o Evangelho. O Evangelho, ele não é só isso, ele não é só o que eu disse aqui agora. A gente consegue nos aprofundar ainda mais sobre as boas novas de Cristo, certo? Então, o versículo de Romanos 3:23 é esse: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O outro versículo que a gente vai analisar é no mesmo capítulo, tá? É esse aqui, Romanos 3:24 e 25, que diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que ver aqui: o reconhecimento do quão miseráveis somos sem Jesus e o quanto somos dependentes do Senhor. Veja que sem Jesus Cristo, nós seríamos completamente condenados à morte. Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Mas não é a morte que conhecemos, apenas a morte carnal. A morte, o salário do pecado, a morte aqui dita, é a morte espiritual junto com a carne, porque nós seremos condenados, juntos com Satanás ao inferno. Vale ressaltar aqui que o inferno, ele não é um lugar onde Satanás reina e seus demônios reinam. Não. O inferno, ele é um lugar feito para condenar também Satanás. Então, de certo modo, falando de um jeito bem informal, você vai se encontrar lá com Satanás e os dois vão estar tomando chibatada no lombo, se não crer e se não se arrepender e não seguir o Evangelho de Jesus. Quem reina lá no inferno? Deus. O inferno, ele é a santa justiça de Deus. É onde a ira do Senhor irá prevalecer completamente naquele lugar. Por que santa justiça? Porque nós somos pecadores, nós pecamos. Se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz, nós estaríamos lá. E como somos pecadores, não seria nada mais justo do que iríamos à condenação. Então, diante disso, o mais correto seria, se Jesus não tivesse sido sacrificado, para nós sermos condenados. Mas graças a Deus não foi assim que aconteceu, e nós sabemos muito bem. Segundo lugar, o arrependimento contínuo de nossos pecados. Ah, mas Pedro. Não, isso não serve para mim. Eu sou cristão há muitos anos. Eu já me arrependi do meu pecado lá quando o pregador subiu no palco e fez eu repetir uma oração com ele, dizendo que eu me arrependia e que eu creio em Jesus. Eu repeti junto com ele e aceitei Jesus na minha vida. Então, eu não preciso mais continuar me arrependendo. Eu já me arrependi de todos os meus pecados. Lamento lhe informar, mas você está 100% errado. Você está completamente enganado. Bom, se você foi lá na frente no chamado final da sua igreja, e você repetiu uma oração com o pregador, dizendo que se arrepende dos seus pecados e que passa a crer em Jesus, essa foi
uma ação muito inútil da sua parte. Por quê? Você não está dizendo isso por vontade própria. Você não está dizendo isso, não é algo que vem do seu coração, entende? Não é algo que você chegou lá e disse, que veio de dentro para fora, sabe? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Agora, se você foi lá e apenas repetiu, são palavras vãs, sem sentimento, sem significado algum. É uma cópia de algo que outra pessoa está proferindo ali. Então, repetir uma oração não serve de nada. Não serve de nada. É a mesma coisa que nada. O correto seria que a gente reconhecendo, vindo do nosso coração, vindo do nosso interior, do nosso âmago, do nosso íntimo, eu dizer assim: eu me arrependo dos meus pecados, eu creio em Jesus, eu sou pecador. E o arrependimento contínuo não é porque tu te arrependeu uma vez no dia em que tu te converteu que tu não deve se arrepender mais. É ao contrário, nós, através da cruz, o fardo dos nossos pecados, ele cai. Mas nós não deixamos de pecar. É através do perdão de Jesus que o nosso fardo é liberado, mas nós continuamos pecando. E para que o fardo não venha, de certo modo, recair sobre nós de novo, a gente deve se arrepender continuamente. A gente deve continuar nos arrependendo, dia após dia após dia, uma escadinha. A cada dia, Jesus está mais próximo de voltar e a cada dia tu vai te arrependendo mais e mais. Antes, tu estava perdido, mas Jesus te encontrou. Ele te encontrou. Não era ele que estava perdido. Entende o seguinte, vamos formular essa frase bem direitinho. Não era Jesus que estava perdido e você o achou. É o contrário. É você quem estava perdido no seu pecado e ele te achou e te salvou. Então, você deve continuar se arrependendo dos seus pecados. Um cristão continua pecando. Um cristão ainda mente, um cristão pode trair, um cristão ainda pode cometer um assassinato, por exemplo. Nós não estamos isentos disso, certo? O cristão continua a pecar. Nós não estamos isentos do pecado depois que nos convertemos ao cristianismo. Então, devemos nos arrepender continuamente, mesmo depois de ter crido em Jesus Cristo. Terceiro ponto. Somente pela nossa fé e através da graça de Deus podemos ser salvos de sua santa ira. Vale ressaltar que a graça é dom de Deus. Ela vem de Deus e a nossa fé também vem dele, mas a fé também é nossa. Então, pela fé que temos nele e pela graça que é dom de Deus, podemos ser salvos. De quê? Da sua ira, da condenação eterna, que é a ira de Deus. Jesus, no jardim do Getsemane, ele suou sangue. Ele fala assim: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas o que é o cálice? O cálice era a quantidade de socos que Jesus levaria, era a quantidade de chicotadas que ele levaria nas costas, era o peso da cruz, era o medo de ser maltratado, humilhado pelos romanos, de ser abandonado pelos seus amigos. Não, o cálice que Jesus pede para ser livrado é a ira de Deus. É a ira de Deus. É a ira de um Deus soberano. Imagina ter a ira de um Deus soberano sobre sua cabeça. Cara, não tem comparação. As montanhas se derretem diante do Senhor, diante da ira dele. Entende o quão grande é um Deus soberano? Criou todos os universos. Ele criou todos os planetas, todas as órbitas, as estrelas. Ele sabe de tudo, ele criou tudo, ele é poderoso. Imagina a ira de um ser desses sobre você. Jesus suou sangue de medo desta ira. Ele temeu essa ira. Eu vou deixar aqui os versículos que falam do cálice, ok? Depois de ter falado tudo isso, que nós devemos continuar nos arrependendo, mesmo depois de ter crido em Jesus, eu venho te convidar agora a colocar isso na prática. Como a gente deve fazer isso? Sempre esteja reconhecendo que sem o sacrifício de Jesus, nós seríamos condenados. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, se ele não tivesse sido feito sacrifício vivo por nós, nós estaríamos completamente condenados. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós morreríamos eternamente. E a ira dele iria cair sobre nós, sendo de forma justa, porque nós somos maus, nós somos pecadores, nós pecamos. Logo, Deus não tem parte com o pecado. E por isso, nós seríamos naturalmente inimigos de Deus, pois Deus é amor e é santo e é justo. Deus é bom, mas nós somos maus. E por nós ser maus e Deus ser um Deus bom, naturalmente seríamos inimigos dele, mas através do sacrifício de Jesus e pelo amor que ele tem por nós, podemos alcançar a redenção e o perdão pelos nossos pecados. Através da cruz, nós somos libertos desse fardo de pecados, porém não deixamos de pecar, pois nascemos em pecado. Entende o que eu quis dizer? É que mesmo depois de tudo isso, como eu já falei aqui, nós não vamos conseguir deixar de pecar, pois nós não só pecamos, mas estamos em pecado continuamente. Nós sempre estamos pecando. Inclusive, quando você pensa, a Bíblia fala isso, quando você pensa que não está pecando,
engano, que não tem pecados, você já está cometendo um pecado. Então você nunca está livre dessa culpa de pecar. É claro que Jesus, através do perdão, nós alcançamos a redenção. Então, através da cruz e do sacrifício dele, o fardo do nosso pecado é liberado e nós encontramos uma maravilhosa graça. E assim, os nossos pecados ali, ele nos justifica. Jesus, ele justifica o ímpio. Nós, antes de crermos, estávamos completamente perdidos. Nós estávamos completamente perdidos no nosso próprio erro, no nosso próprio pecado. E através do perdão dele, do sacrifício dele, nós fomos encontrados e podemos nos redimir. Bom, esse era o vídeo. Eu quero agradecer a vocês que estão assistindo. Se quiser, se inscreva, deixa o like se esse conteúdo agradou você. Compartilhe com pessoas que precisam ouvir isso, tá? Com pessoas que ainda não entenderam que precisam continuar se arrependendo mesmo depois de ter crido em Jesus. Alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se arrependa constantemente dos seus pecados, mesmo aqueles que você não sabe que cometeu, como também aqueles que realizou, sabendo que era pecado. Se arrependa. Creia em Jesus Cristo, que Ele quebrante seu coração. Até a próxima, que o Senhor esteja com você e até o próximo vídeo. Tchau.